Oi gente, tudo bem? Eu sou a chefe Carol Incheski e hoje eu trouxe um vídeo super bacana para vocês. Eu vou dar aí 8 dicas infalíveis para você fazer o seu bolo perfeito. Isso mesmo, são dicas essenciais para quem está começando e para quem também já faz bolos. Então fica ligadinho aí, se inscreve no meu canal, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos, compartilha com aquele seu amigo que também é confeiteiro ou com aquela tia, com aquela avó que gosta de fazer um bolo, que essas dicas são super legais. Vamos lá? A primeira dica que eu trouxe aqui para vocês é vocês separarem, né, fazer o mise en place. O que é mise en place? É vocês separarem todos os ingredientes e todos os utensílios que vocês vão usar. Então, separa num potinho o seu ovo, no outro potinho a sua farinha. Eu, particularmente, eu até gosto de colocar o fermento junto com a farinha. Isso mesmo, não vai estragar seu bolo, não precisa colocar no final, nada disso, tá? E eu gosto de colocar junto para exatamente não esquecer, porque às vezes mesmo eu fazendo mise en place, para não esquecer nenhum ingrediente, eu acabo esquecendo o fermento. Aí já teve vezes de eu colocar já tá no forno e eu falo, o fermento, aí sai correndo. Aí teve vezes que deu tempo, mas teve vezes que não deu tempo, e aí eu perdi a massa. Então, para não ter esse erro, pode misturar aí a farinha junto com o fermento, que não tem problema algum. Beleza? Então, façam o mise en place, separe os ingredientes e os utensílios que vocês vão utilizar. A segunda dica é respeitar as medidas, né, da sua receita. Então, se lá tá pedindo 200 gramas de farinha, não fica colocando 220, 230, passou um pouquinho. Não, coloca a medida certa. O ideal é você ter uma balança, como eu já falei no outro vídeo, né, dos principais erros dos confeiteiros. O ideal é você ter uma balança. Vou até deixar aqui na descrição desse vídeo um link para você que não tem balança adquirir a sua. Mas caso você não consiga adquirir uma balança, né, e não tenha aí na sua casa, o ideal é usar um copo de medida, tá bom? Terceira dica, verificar se a temperatura do seu forno está correta. Como que eu vou fazer isso? Existe um termômetro de forno, eu vou colocar uma fotinho aqui, ou aqui, para vocês. E esse termômetro, ele é bem baratinho, ele vende em lojas de confeitaria. E para você que faz encomenda, o ideal é você ter um termômetro desse, para você saber a temperatura ideal do seu forno. Vou contar um caso aqui. Eu tinha um fogão que ele era de 4 bocas. E eu sempre assei meus bolos nele e nunca tive problema algum com a minha massa. Na época eu usava massa manteigada e eu nunca tive problema algum. Comprei um forno novo. Nesse forno novo eu não acertava massa nenhuma. Eu fazia a manteigada, dava errado. Eu fazia a massa pão de ló, dava errado. Todas as massas dava errado. Não acertava de jeito nenhum. E depois eu fui descobrir, porque esse fogão, como ele é 5 bocas, a temperatura dele não estava correta. Então o ideal é você ter esse termômetro para você medir a temperatura, para você saber. Aqui em casa, o 180 eu coloco no 200 graus. Entenderam? Então, se você não tiver aí o termômetro, você vai ter que chamar um técnico, né? Para ele dar uma olhada no seu forno, para evitar qualquer tipo de problema no seu bolo. Os meus bolos afundavam, sabe? Quando eu troquei, nossa, eu quase que me arrependi, quase estava pedindo o que eu tinha dado de volta, porque realmente você não sabe o que fazer. Sempre deu certo, aí trocou de fogão e começou a dar tudo errado. Mas realmente era a temperatura do forno. Às vezes, se ela estiver muito baixa, seu bolo vai tentar estruturar e aí o meio afunda, tá? Então verifiquem a temperatura do forno de vocês. A quarta dica é pré-aquecer o forno. Parece uma coisa boba, né? Eu vou esquecer de pré-aquecer o forno? Você vai começar a fazer a massa em vez de já ter ligado. Então, antes de bater a massa, já coloca o seu forno para pré-aquecer. Isso vai ajudar muito, porque o seu bolo, a sua massa, ela tem que entrar no forno quando o seu forno já estiver quentinho. Então, pode deixar ele lá uns 15, 20 minutos, é a temperatura ideal para o seu forno estar pré-aquecido, tá bom? A quinta dica, muito importante para os nossos bolos, é o fermento. A não ser que você está fazendo um pão de ló aí, que ele não leve fermento. O fermento, você tem que estar atento à data de validade, tá? Porque às vezes a gente compra no mercado e a gente não se atenta a isso. Então, se atente à data de validade.
E para vocês saberem se ele está funcionando, vocês podem pegar um recipiente, coloca uma colher de chá desse fermento e num outro recipiente você ferve uma água e coloca no fermento. Pode até, tem gente também que faz com água fria, também dá certo, mas com água fervente você vai ver a água borbulhar, né? Porque como ela tá a temperatura como estaria do bolo, né, no forno, quentinha, ela vai mostrar pra você aquelas borbulhas, né? Então se tiver borbulhando é porque tá bom. Agora se não tiver borbulha ou se tiver muito fraco as borbulhas, é porque não tá legal e aí o ideal é você descartar e comprar um novo. Ainda falando sobre o fermento, aquela dica que eu dei de juntar o fermento na farinha. Não tem problema, não vai estragar seu bolo, porque a gente aprende com a nossa mãe, né, com a nossa avó, que o ideal é colocar o fermento por último. Mas por quê? Porque batia muito na mão, né, mexia demais a farinha e isso não é legal. Então, pode colocar que não tem problema algum. A sexta dica que eu trouxe para vocês é não bater demais a massa depois que adicionar a farinha. Por quê? Não só porque você a partir de agora vai começar a colocar o fermento na sua farinha e vai dar super certo, mas na verdade a gente não pode, depois a gente tem que bater muito os ovos. Eu gosto de fazer bastante a massa chiffon e eu bato bastante a minha massa, né, os meus ovos inteiros com açúcar. Então eu deixo bater bastante para criar bastante ar, né, para minha massa ficar bem volumosa, bem fofinha depois que assar. Mas na hora que eu coloquei a farinha, comecei a colocar a farinha, eu não vou mexer demais essa massa. Porque se você mexer demais, quanto mais a gente trabalha a farinha, mais o glúten se desenvolve, né? E aí ele forma uma teia e isso pro bolo não é legal. Pro pão é sensacional, tá? A gente ativar o glúten. Agora pro bolo não é legal, a gente tem que deixar ele lá paradinho, não ficar trabalhando demais. Porque se você trabalhar, às vezes seu bolo pode solar ou então ele não vai ficar bem fofinho, como é característica dos nossos bolos. Sétima dica é não bater a forma na mesa. Todo mundo tem essa mania. Todo mundo não, né? Mas a maioria das pessoas tem essa mania. Fez a massa e faz pá, 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 pá. Gente, vocês incorporam ar. É só a gente pensar assim, ó, a gente incorpora ar para nossa massa. Então, se eu bater, o que eu tô fazendo? Eu tô tirando todas aquelas bolhas. Aquela bolha é ar, aquilo ali que vai deixar também o meu bolo fofinho, além da gordura, né, que vai na massa, mas aquilo ali que vai deixar meu bolo fofinho. Então você não tem que bater. Se for uma massa amanteigada, que é uma massa mais pesada, né, você pode, pra ajeitar e tirar aquelas bolhas, ou você vem com um palitinho, ou então você vem com uma colher mesmo ajeitando a massa. Tá bom? Que aí vai dar muito mais certo. Então não batam a assadeira, porque você tira o ar da sua massa. E aí ela não vai ficar tão fofinha quanto ela ficaria se você não tivesse batido. A oitava dica, e muito importante, é não abrir o forno nos primeiros 15 a 20 minutos, tá? Por que eu falo isso? Porque se você ficar abrindo, ou se você abrir uma vez, pode ser que seu bolo, quando a gente coloca ele no forno, ele começa a cozinhar, né? E aí ele começa a cozinhar o quê? A lateral primeiro e o meio não. Então, nesses 10 minutos, digamos que em 10 minutos você foi lá e abriu para colocar, sei lá, uma outra massa. Nesses 10 minutos ele só começou a estruturar a lateral do bolo. E o meio tá mole. E aí vem e tá frio, ou mesmo que tiver a temperatura diferente, né, que o forno tá bem mais quente do que uma temperatura ambiente, a gente abre e entra a temperatura ambiente gelada lá dentro. Então esfria o nosso forno. Aí o que acontece? O nosso bolo tava estruturando, ele faz isso aqui, ó. Muitas das vezes que os bolos afundam no meio é por isso, tá, gente? Porque a gente acaba abrindo antes do tempo. Então, deixem aí pelo menos 20 minutos que vocês vão conseguir para o seu bolo dar certo, não acontecer dele afundar, tá bom? Ou até mesmo dele não crescer o que ele deveria crescer. Então, essas foram as 8 dicas que eu trouxe aqui para vocês. Vou trazer muito mais. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem sobre massas, sobre qualquer coisa de confeitaria, deixem aí nos comentários que eu respondo para vocês. E é isso, façam bolos lindos, vendam bolos lindos e qualquer dúvida é só me chamar. Não deixe de se inscrever aqui no canal,
Se quiser entrar também no meu grupo do Telegram, lá eu dou várias dicas de confeitaria, inclusive de bolos também. Então, vou deixar o link aí na descrição. Brigadão, beijão!